Bora falar de três ações que caíram em 2025, mas que para mim podem ser boas oportunidades. E será que atualmente o cenário macro está bom para investimentos, visto que a bolsa brasileira já subiu quase 19%? E eu vou mostrar os fundamentos de cada uma das empresas dentro da minha planilha pessoal com os proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, só para contextualizar, em 2025 o Bovespa subiu cerca de 19,5%. Então, consequentemente, as empresas que compõem esse índice, na média, subiram bastante. Então, muitas vezes fica um pouco difícil de garimpar boas empresas que não subiram junto com o Bovespa todo nesse período. E eu quero mostrar um pouco sobre isso para vocês nas três empresas. E passando bem rapidamente sobre os possíveis cenários e pontos de compra que eu tenho como opinião. Então, o cenário ideal seria quando os fundamentos da empresa ficam sólidos, mas fatores macroeconômicos retiram a liquidez da bolsa. Por exemplo, quando há euforia no mercado americano e alta nas criptomoedas. Um cenário mediano são quando os resultados da empresa caem, mas é um evento pontual ou cíclico, por exemplo, quando há problemas temporários de mercados, quando o setor está num momento de baixa. E no pior cenário é quando a empresa teve queda nos resultados e não há perspectiva de melhora no curto ou no médio prazo. E dentre as empresas que eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, elas encontram-se nos dois primeiros cenários, ou no cenário ideal ou no cenário mediano. E a primeira empresa que eu não poderia deixar fora dessa lista, para quem conhece o canal sabe, é a MAHLE Metal Leve, que no ano tem uma alta bem pequena de 5,2%, porém desde as máximas já caiu cerca de 14,8%. E para quem não conhece, a MAHLE é uma das maiores fabricantes de peças automotivas do Brasil e em 2025 deteve uma margem bruta de 27,5% no primeiro semestre, uma margem EBITDA de 18,9%, 2,6 bilhões em faturamento. E hoje ela detém 6 plantas instaladas no Brasil, 2 plantas instaladas na Argentina e um escritório na cidade do Panamá. E falando um pouco da visão geral do mercado, os dados de produção e vendas consolidados entre Brasil e Argentina, no primeiro semestre de 2025, as vendas de produtos leves subiram em 15,4%, de pesados 9% e a produção de veículos leves subiu 9,4%, enquanto a produção de veículos pesados subiu em 5,3%. Então esse seria um cenário positivo para a MAHLE Metal Leve quando o número de vendas e de produção de veículos aumenta, porque como eu havia dito, a MAHLE vende autopeças tanto para concessionárias quanto para o aftermarket, que seriam essas autopeças que você vê na sua cidade, para quando o seu veículo dá algum problema, você pode ir lá e comprar alguma dessas peças. E falando um pouco da produção consolidada entre a Europa e a América do Norte, uma queda de 4,5% de veículos leves e 19% de pesados. E a alta na produção de Brasil e Argentina deve impactar positivamente a MAHLE, porque hoje cerca de 64% da receita da empresa vem desses dois países, enquanto os outros países representam cerca de 36% da receita. E a MAHLE fez 2 aquisições em 2024 que já vêm dando retorno, foram elas a MAHLE Compressores do Brasil e a MAHLE Aftermarket. Então, quando a MAHLE foi fazer o valuation dessas empresas, ela esperava uma determinada receita, porém no primeiro semestre de 2025 entregou receitas maiores do que o valuation, entregou um EBIT muito maior do que o valuation e o ROIC previsto também foi muito conservador, porque ambas as empresas conseguiram entregar um ROIC muito interessante. E nesse quadro a gente consegue ver que realmente as aquisições foram muito boas para a MAHLE Metal Leve e já vem dando receitas. Percebam na comparação entre o primeiro semestre de 2024 versus o primeiro semestre de 2025, um aumento na receita na faixa dos 26%, principalmente causado pelas duas aquisições, a MAHLE Compressores, uma receita de 389 milhões e a MAHLE Aftermarket de 44 milhões.
Então, excluindo as duas aquisições, a receita da Mali teria sido em torno de 2,2 bilhões, o que seria uma alta bem menos expressiva, na casa dos 6 a 7%. E nesse slide eu quero fazer uma correção aos inscritos devido ao último slide que eu apresentei da Mali Metal Leve, porque da última vez que eu apresentei esses slides, eu fiz a leitura na ordem convencional, ou seja, da esquerda para a direita. Porém, a Mali Metal Leve apresentou seus gráficos de forma contrária, da direita para a esquerda. Então, na barra em azul clara seria a representação de 2024, enquanto na barra em azul escuro é a representação em 2025. E essas aquisições que foram feitas pela Mali em 2024 acabaram impactando diretamente o caixa e os financiamentos. Então percebam que houve uma queda no caixa e equivalentes de caixa nos 6 primeiros meses de 2025, um aumento nos financiamentos tanto de curto quanto de médio prazo. Consequentemente, a posição líquida da Mali houve uma piora nesse período e também um aumento na alavancagem, porém isso não é nada tão preocupante assim, visto que a alavancagem hoje encontra-se em apenas 1,17 vezes, então em pouco mais de um ano de geração de caixa, a Mali já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E eu achei esse gráfico muito interessante, porque hoje a Mali encontra-se cotada por um preço sobre lucro de 6,9 vezes, o que seria um dos menores na história da Mali, olhando pelos últimos 20 anos. Então isso poderia ser um bom ponto de compra, porque percebam que a cotação da Mali disparou nos últimos 5 anos, porém o lucro aumentou de uma forma ainda mais acelerada. Consequentemente, o indicador de preço sobre lucro diminuiu nesse período. E falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje tem uma projeção no lucro de 2025 para a Mali de 550 milhões, o que seria um PL de 6,76, 47% ainda abaixo das médias dos últimos 10 anos. E com um payout de 65% que a Mali tem feito nos últimos meses, o dividend yield bruto projetado seria na casa dos 9,6%, porém normalmente a Mali tem um payout um pouco maior, de 90%. Então assim que essas posições de caixa da Mali melhorarem, provavelmente o payout pode voltar para 90%, e com essa projeção de payout, a Mali poderia pagar um dividend yield na casa dos 13,3%, o que seria um dos maiores dividendos da Bolsa Brasileira. Outro ponto é a rentabilidade da Mali, que hoje entrega um retorno de IPCA mais 11,3%. Passando para a segunda empresa, PetroRecôncavo, que caiu mais de 20% em 2025. Então, para quem não sabe, a PetroRecôncavo é uma das maiores produtoras de petróleo e gás em terra brasileiro. Então, a Petrobras normalmente explora petróleo no litoral brasileiro, enquanto a PetroRecôncavo explora em terra. E hoje a PetroRecôncavo detém 2 ativos: o ativo Potiguar, que detém 31 concessões, 29 operadas, 3 blocos exploratórios, 367 poços em 7 municípios e 37 comunidades. E o ativo Bahia, que detém 26 concessões, 3 blocos exploratórios, 360 poços em 10 municípios e 35 comunidades. E hoje a produção da PetroRecôncavo encontra-se em torno de 27 mil barris de petróleo por dia e hoje detém cerca de 183 milhões de barris em reservas 2P. E a PetroRecôncavo deteve uma receita líquida no primeiro semestre de 2025 de 1,7 bilhão, um EBITDA de 798 milhões, uma geração de caixa livre de 107 milhões e 1,3 bilhão de dívida líquida, o que seria uma alavancagem de 0,78 vezes, muito tranquila para a empresa. Outro ponto é que a PetroRecôncavo tem um poder de recuperação de campos muito bom. Percebam a produção histórica no Polo de Remanso, em que houve um encerramento do contrato com a Petrobras em fevereiro dos anos 2000 e após isso a PetroRecôncavo assumiu. Então percebam que o Polo Remanso aparentemente deveria diminuir a sua produção histórica, porém a PetroRecôncavo conseguiu aumentar a sua produção e manter muito estável durante quase 20 anos. E apenas em 2020 que houve uma queda,
principalmente causado pela reação à pandemia e à queda de preços. E percebam também que o mesmo acontece no reservatório Thier, em que houve a otimização e recuperação de reservas e hoje fica em terceiro lugar dos 10 maiores poços produtores de petróleo em terra no Brasil. E olhando 2024 versus 2025, a PetroRecôncavo conseguiu aumentar a sua produção em 4%, e um ponto positivo é que hoje 50% da produção da PetroRecôncavo é protegida pela queda dos preços tanto do petróleo quanto do gás natural. Então 25% da produção do petróleo é protegida, enquanto 88% da produção do gás natural também é protegida pela queda dos preços. Então, caso o petróleo continue caindo para os próximos meses, a PetroRecôncavo não seria tão afetada assim. E olhando os destaques do primeiro semestre de 2025, houveram 13 poços perfurados, sendo 9 produtores, 116 workovers, que seria essa recuperação nos campos de petróleo, 4% de crescimento da produção e 2 poços profundos perfurados. Agora falando dos destaques dos projetos de gás natural da PetroRecôncavo, a unidade de tratamento de gás natural de São Roque já encontra-se em operação. A PetroRecôncavo fez a aquisição de 50% de ativos midstream de gás em Guamaré junto à Brava Energia. Então esses ativos midstream seriam os ativos entre a produção de petróleo até que você entregue ao seu cliente. Outro ponto é a unidade de processamento de gás natural de Miranga, que é um projeto anunciado que terá o início das operações previstas para 2028 e um novo gasoduto de Thier em operação. E falando um pouco dos destaques financeiros, em 2024 uma receita líquida de 3,2 bilhões e para 2025 isso pode ter uma leve queda, principalmente causado pelo preço do barril de petróleo, porém a margem EBITDA e o EBITDA continuam muito positivos, na faixa de 47,8%. O custo de extração da PetroRecôncavo tem aumentado, saindo de 13,1 dólares por barril para atualmente em 13,9 dólares. E um ponto que eu vejo muito positivo é o break-even da PetroRecôncavo, que seria o preço de equilíbrio do barril de petróleo, que é menor até mesmo da Petrobras. Hoje a receita líquida por barril de petróleo da PetroRecôncavo encontra-se em 56 dólares por barril, então eles pagam cerca de 4,1 dólares de royalties, 5,7 de midstream, 4,1 dólares em despesas operacionais e 13,9 de custo de extração. Então a PetroRecôncavo detém uma margem de 28,7 dólares no total e uma faixa de equilíbrio, ou seja, aquele preço em que a PetroRecôncavo nem perde e nem ganha dinheiro, de 27,8 dólares. E a PetroRecôncavo detém uma gestão de caixa muito sólida, hoje detém uma alavancagem de 0,78 vezes, muito tranquila. O custo da dívida gira em torno de 6,74%. E não há nenhuma amortização a serem feitas em 2026 e 2027, o que poderia aumentar os dividendos pagos aos acionistas. E a PetroRecôncavo não está parada, ela destaca que detém oportunidades estratégicas para acelerar os investimentos de exploração e produção, projetos de midstream, oportunidades de fusões e aquisições, e eles pretendem continuar remunerando os acionistas na forma de proventos. E falando sobre a minha planilha pessoal, o lucro líquido projetado de 520 milhões, com um PL de 7,37, ainda 37% abaixo dos últimos anos, e com 85% de payout, a PetroRecôncavo poderia pagar dividendos na ordem dos 11,5%. Porém, normalmente a PetroRecôncavo tem um payout ainda maior, em torno de 90%, mas eu quis ser um pouco mais conservador, mas o dividendo poderia chegar a 12,5%, e hoje a PetroRecôncavo entrega um retorno de IPCA mais 7,75%. E a última empresa que eu estou muito de olho é a Schultz, que no ano de 2025 caiu cerca de 15,52%. E para quem não conhece, hoje a Schultz trabalha em dois braços, a Schultz Compressores e a Schultz Automotiva, sendo a Schultz Compressores a maior fabricante de compressores de ar da América Latina e uma das mais completas fábricas de compressores no mundo. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides.
E a Schulz Automotiva, que atua desde 79 no segmento automotivo pesado global, sendo referência em fundição de ferro nodular e cinzento, usinagem, pintura e montagem de peças. E eu estava escutando um podcast com o pessoal da Trigo no Capital e eles falaram muito que eles têm uma tese muito positiva para a Schulz. Então eu fui procurar e encontrar alguns relatórios em que eles falavam sobre ela e encontrei esse que é muito interessante. Percebam que a receita líquida da Schulz vem aumentando olhando de 2020 até 2024. A margem EBITDA também aumentou de 17,6% para 18,5%. O lucro líquido quase que dobrou no período de 4 anos, saindo de 142 milhões para 255 milhões. E um ponto que eu sempre falo aos inscritos do canal, para olhar o endividamento e o caixa da empresa. E a Schulz é uma das poucas empresas que é caixa líquido da Bolsa Brasileira, ou seja, detém mais dinheiro em caixa do que dívida. Então ela detém um caixa líquido de 59 milhões. E esse caixa foi diminuído olhando de 2023 para 2024, principalmente por causa de duas aquisições que a Schulz fez, que já está dando retorno para ela, e eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. E hoje a Schulz tem um PL em torno de 8 e um EV sobre EBITDA de apenas 5,5. E falando de alguns pontos de atenção da Schulz, primeiramente olhando as despesas operacionais, que cresceram de 18,7% olhando semestre a semestre, porém foram causadas principalmente com despesas de vendas, principalmente devido ao incremento de custos logísticos, campanhas de vendas e efeitos da inflação, despesas administrativas, que cresceram devido ao efeito inflacionário, atualização de sistemas, segurança tecnológica e também a outras receitas operacionais, que houve um aumento de 2,4 milhões, principalmente devido à reversão de provisões relacionadas ao programa de resultados. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é o aumento do lucro líquido em 11%, olhando o primeiro semestre de 2024 versus o primeiro semestre de 2025, e esse aumento foi um equivalente de 14,7 milhões de forma nominal, e hoje a margem líquida da Schulz gira em torno de 14%, mas eu quero chamar um ponto de atenção a esse slide, porque percebam que as receitas financeiras da Schulz, olhando o primeiro semestre de 2025 versus o primeiro semestre de 2024, houve um ganho na ordem de 11,64 milhões e o lucro líquido aumentou em 14,7 milhões. Então 80% desse ganho do lucro líquido veio do resultado financeiro e apenas 20% veio da própria operação da Schulz. Então esse é um ponto interessante de empresas que detêm um caixa muito grande, porque esse caixa não fica simplesmente parado. As empresas colocam numa aplicação que rende CDB, alguma coisa parecida com isso, e isso acaba complementando no lucro das empresas. E apenas para complemento daquela informação inicial, o caixa líquido da Schulz diminuiu entre o terceiro trimestre de 2024 e o quarto trimestre de 2024, principalmente por causa de 3 aquisições da UPI Fundição de Ferro da Wetzel, a Janus Eperger e o parte do Complexo Solar de Janaúba. E essas aquisições foram estratégicas para a Schulz. Percebam nesse relatório ainda da Trigo no Capital, em que a aquisição da UPI Fundição de Ferro abrange um terreno de aproximadamente 175 mil metros quadrados com potencial para expansão. Então a Schulz adquiriu uma área de mais 73 mil metros quadrados que liga essa unidade 3 à atual logística 2, que proporcionou uma conexão entre as duas unidades. E além disso, a Schulz ainda possui 2 áreas posicionadas estrategicamente, uma de 80 mil metros quadrados, próxima à rodovia BR-101, e outra de 24 mil metros quadrados. Então a Schulz conseguiu adquirir terrenos de forma estratégica e isso poderia favorecer uma expansão futura. E percebam como que a Schulz consegue crescer os seus resultados e a sua receita. Desde 2009, saiu de uma receita líquida em torno de 200 milhões
para atualmente nos últimos 12 meses uma receita de mais de 2 bilhões. E outro ponto que a gente pode estar vendo se formando é uma simetria positiva, em que o preço saiu da casa dos R$ 7,00 e já caiu para atualmente a cerca de R$ 4,80, enquanto os resultados se mantêm estáveis desde 2022. Então poderia estar se formando uma simetria positiva em que as cotações caem, mas o lucro continua alto. Mas me conta aqui, pessoal, vocês gostaram desse tipo de apresentação com empresas fora do radar? E você está investindo em alguma delas? Fala aqui embaixo para mim, nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.